boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, vamos à leitura de harmonização. A mensagem escolhida é por nós mesmos, psicografada pelo Espírito Emmanuel através do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem diz o seguinte: quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulhar-nos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não riscou de nossa memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente reaparecem neste dia novo, abrindo-nos os braços com sorrisos espontâneos, como flores de carinho que desabrocham em semblantes nimbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós. Reconhecemo-nos no festival da alegria perfeita, a feição de lobo movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas. E do coração, semelhante a símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos, então, as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado o merecimento, e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haviam propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente presa na terra. Abençoa os espinhos que te laceram. Abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser. Escuta com paciência o trabalho, executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo em preces de triunfo a desatarem-te as últimas algemas, de modo a que lhes partilhes os cânticos de vitória na grande libertação. Então, meus irmãos, depois dessa mensagem, onde o Espírito Emmanuel nos fala do nosso estado de consciência que poderemos encontrar depois da morte do nosso corpo físico e de como nos sentiremos lá, né? E ele também sugere a valorização da nossa encarnação, a fim de chegarmos em melhores condições no mundo espiritual. Mas agora então, vamos à nossa prece, né? A nossa oração. Vamos nos imaginar lá na nossa casa espírita Joana de Ângeles. Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Pai de infinita
de infinito amor e misericórdia, gratidão pela oportunidade de aqui estarmos estudando as suas lições, as quais nos ajudam a caminhar com mais clareza e menos tropeço. Que os bons espíritos de nossa casa, Joana de Ângeles, situada em Florianópolis, possam nos envolver, tanto a quem fala como a quem ouve, né? E iluminar as nossas consciências para que o nosso entendimento seja proveitoso. Nós, espíritas, entendemos que céu e inferno são estados da alma, estados de consciência. Portanto, o céu e o inferno não estão circunscritos em um espaço geográfico, mas sim em nossa consciência, em nossa mente. Eu fiquei pensando na oração do Pai Nosso, né? Quando diz, Pai Nosso que estais no céu. E a gente sabe que Ele está no céu, em todo o universo, em nós mesmos, né? Mas eu pensei assim, em nossas consciências, né? Provavelmente Ele quis dizer isso também. Na questão 1012 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta a eles, né? Se haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos. E eles respondem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, né? Então, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão em toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo, né? Ele está em nós, em todo lugar, né? Ele é onipotente, onipresente. E há diferentes categorias de mundos habitados, né? Os espíritos nos ensinam também que os habitantes dos mundos ocorrem segundo o grau de seu adiantamento ou da sua inferioridade. Os espíritos também fazem uma classificação que não é absoluta e que nos dá uma visão geral sobre o assunto. Assim, eles classificam mundo primitivo, seria onde nós passamos as nossas primeiras encarnações. Depois vem mundos de provas e expiações, onde há o predomínio do mal. A Terra ainda está no mundo de provas e expiações, mas já está entrando no mundo de regeneração. O Divaldo Pereira Franco acabou de psicografar um livro, né, de Manuel Filomeno de Miranda, que é rumo, se eu não me engano, foi esses dias, rumo ao mundo de regeneração, se eu não me engano, mas é só procurar e todo mundo acha, né? Então tem o mundo de regeneração, que é onde a alma ainda tem que expiar, mas há uma espécie de repouso, né, vamos assim dizer. Tem o mundo ditoso ou feliz, quando o bem já sobrepuja o mal, né? Existe mais felicidade. E tem o mundo celeste ou divino, né? E não o bem, e onde vivem os espíritos depurados, né? Eles já passaram por muitas e muitas e muitas encarnações, né? Então aí nesse mundo eles já alcançam o cume, né, da sabedoria e da bondade. O inferno e o paraíso não existem como o homem imagina, não existe como nós imaginamos. São simples alegorias, né? Por toda parte há espíritos felizes e infelizes.
Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia e sintonia, afinidade, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. Então, um espírito perfeito, ele pode ir para um mundo muito bom, como ele também pode ir lá para um mundo, que é, entre aspas, infernal, né? A localização absoluta, porque ele pode ir para esse mundo que não é tão bom, nada bom, para ajudar, porque eles são perfeitos, então o coração deles é enorme. A localização absoluta das regiões das penas e recompensa só existe na nossa imaginação, porque nós temos a tendência de materializar e circunscrever as coisas, né? Cuja a essência infinita ainda somos incapazes de compreender, né? Se Deus é infinito em todas as suas perfeições, certo? Ele é também infinitamente justo. Se até os pais terrestres, nós pais, não desejamos que os nossos filhos sejam punidos eternamente, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer. Imagina Deus, se ele vai querer que você vá para um inferno e nunca mais saia de lá. De jeito nenhum, né? Ele não deseja que a gente sofra eternamente no inferno. Até porque ele é misericórdia, bondade, né? E onde estaria a sua misericórdia? Onde estaria a sua bondade? Na reunião pública de 29 de maio de 1961, mais uma vez o Espírito Emmanuel fala de como seria o lugar depois da morte. Vejamos o que ele diz. Ele diz assim: muitas vezes nos perguntamos, quando aqui encarnados, onde iremos após a morte do corpo físico. É claro que queremos ir para perto daqueles que amamos, né? Queremos um bom lugar, como crianças, queremos um colo materno, queremos acesso à felicidade. Todos nós somos aprendizes na escola da evolução. Quando aqui encarnados, sob o uniforme da carne, no corpo físico, somos constrangidos ao cumprimento de certas obrigações, como, por exemplo, compromissos no plano familiar, responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo nosso próprio sustento, né? O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser, né? Então, às vezes a gente usa algumas máscaras na sociedade, né? Vamos assim dizer. Não esqueçamos, portanto, pede Emmanuel, de enobrecer e iluminar o tempo que nos pertence. Ele ainda diz, sem querer nivelar homens e animais, pois ele diz que seria uma comparação reconhecidamente incompleta, ele pede que a gente imagine outros seres da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. E aí ele usa o cavalo, por exemplo, né? Ele fala: o cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre para a pastagem, onde encontra novas forças na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, ela desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observação, quando solto, ele volta à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna sem demora à colmeia e ao trabalho. A andorinha
engaiolada, ele diz, para estudo. Tão logo se veja fora da grade, ela voa rumo à primavera. E ele complementa: se desejamos saber quem somos, devemos observar o que pensamos quando estamos sem ninguém, quando estamos sozinhos. Então, o que eu penso quando eu estou sozinho? E se queremos conhecer o lugar que estaremos depois da morte, né? Examinemos o que fazemos conosco, mesmo nas horas livres. O espírito André Luiz também, no livro Libertação, ele contribui dizendo: a rigor, não temos círculos infernais, né? Então, não temos círculos infernais. De acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos e de todas as épocas, mas temos sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, diz ele, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas, né, essas almas, esses espíritos insubmissas, elas criam zonas de tormento reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Elas necessitam de amparo eficiente, que lhes modifiquem o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Eu sou dialogadora na sessão mediúnica e eu posso garantir, a gente conversa com esses espíritos e você tem que colocar todo o teu coração, todo o teu amor. Não é só as palavras que vão fazer com que eles mudem. Você tem que realmente amá-los e tocá-los no coração. Lembremos do próprio André Luiz, quando ele desencarnou, né? Ele ficou muito tempo num lugar que não era nada agradável, né? Até que, em certo momento, ele é socorrido por um espírito, mas isso só acontece quando ele muda a sua sintonia, né? Ele muda a sua vibração, ele chama Deus com a força, com a fé naquele minuto, né? Ele já tinha chamado Deus várias vezes, mas é da boca para fora, não adianta, né? Então foi nessa hora que ele foi socorrido, né? Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos de revolta, todos, né? Eles acordam um dia eles são tocados, né? Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Destruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, né? Contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por um dia merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas, e volvem ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor, que os alente e os restaure. Quase sempre, né, contudo, ensejos passaram, né? Paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram para outros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo, por exemplo, assistem a privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria.
avarentos que rolaram no ouro, regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados do orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam, impunes, pais e mães, displicentes, ou desumanos. Eles voltam ao reduto doméstico dos rebentos que estão desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade, plantada por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência, eles socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que suplicavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isto só não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, é preciso renascer, é preciso ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Queridos irmãos, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa oportunidade de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Então aproveita. Seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Fujamos de toda ideia que signifique discórdia, maledicência, ciúmes, desespero, maldade, intolerância, porquanto as imagens desse teor, a fluírem constantes de nossa fonte mental, elas possuem vitalidade, elas possuem vida própria, corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções, a operar em desajustes e flagelação, regressando a nós mesmos em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivermos causado. O amor é lei universal, mas a justiça, meus irmãos, nos segue serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras. A vida do espírito desencarnado nos primeiros tempos de pós-morte, ela reflete, em geral, as ações de nossa existência na Terra. Os que viveram mergulhados nos estudos dignificadores encontrarão meios de desenvolvê-los dentro da sociedade esclarecida que os acolheu, segundo os imperativos das afinidades espirituais, Os que viveram no mundo divorciados da prática do bem, submerso apenas nas satisfações viciosas, sofrem naturalmente a consequência dos seus desvios. As concepções de céu e inferno estão, pois, simbolizadas no estado de consciência, redimida no trabalho e na virtude. Então, nós podemos, através do trabalho e da virtude, melhorar nosso estado de consciência, ou ficarmos escravos do vício e do pecado. A escolha é nossa. Nem sempre nós encontramos, ao despertarmos no mundo espiritual, aqueles que participaram de nossas dores e alegrias na Terra, nem sempre. Alguns entes caros, parecem apartados ainda de nós para sempre.
Todavia, nós encontramos dentro da misericórdia divina quem nos esclareça e nos guie caridosamente, né? Então sempre tem alguém que vai nos olhar, que vai cuidar da gente, né? No nosso confuso caminho, né? De nossas incertezas e de nossas dúvidas. Dia virá, porém, em que teremos a consoladora certeza de encontrar todos pelos laços do amor. E essa certeza constitui a grande felicidade para todos os espíritos. Não há tempo determinado no intervalo das reencarnações. No espaço compreendido entre uma encarnação e outra, o nosso espírito estuda as possibilidades do futuro, né? Ampliando os conhecimentos e adquirindo experiência a fim de triunfar nas provas necessárias. Então, enquanto estamos lá no mundo espiritual, né, continuamos estudando e vendo o que podemos fazer para nos melhorar. Sempre lembrando que cada um de nós estará no plano que tem afinidade, né? Então, tem muitos grupos, muitos mundos, né, espirituais. De um modo geral, são as próprias almas que se reconhecem necessitadas de luz e progresso e pedem o regresso ao plano carnal, pede para voltar, né? Contudo, em alguns casos, como entidades cruéis, rebeldes e endurecidas, que não querem melhorar, mesmo tendo apoio, né? São os guias esclarecidos que se incumbem de lhes preparar a reencarnação amarga e penosa, mas necessária, porque é isso que esse remédio amargo é que vai fazer com que eles progridam, né? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus aos homens, o qual deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento escondido nas parábolas de Jesus. O Espiritismo não vem destruir as religiões, mas ele vem uni-las e fortificá-las, desviando-as das concepções dogmáticas que foram impostas pelo interesse e ambição dos homens, né? Infelizmente, apesar da sua pureza, a consoladora doutrina dos espíritos, ela tem sido muitas vezes objeto de exploração criminosa daqueles que não respeitam seus princípios, que são austeros, mas moralizadores. Cada um, porém, receberá segundo a sua obra, né? E nenhuma influência humana poderá impedir a sua evolução no seio da humanidade. A lei do progresso se opera em todos os setores da atividade humana, em todos. E, claro, também em nossos espíritos, hoje um pouco menos ignorante nos ensinamentos do Evangelho, né? Luz de Deus. Essa luz, né, que clareia o nevoeiro em que nos encontramos, né, clareia a nossa estrada de vida, né? Crescemos, meus irmãos, sempre juntos, cada um no seu tempo, mas aprendendo sempre uns com os outros. Às vezes aprendemos com alguém, às vezes ensinamos alguém, né? E nessa troca nós vislumbramos sempre mais luz na estrada. Dentro da visão espírita cristã, céu e inferno e purgatório começam então dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu, né? Então quem quer fazer um bom alicerce do céu, né, vai ter a alegria de fazer o bem. A má intenção, ela já é um piso para o purgatório. E o mal, devidamente efetuado, positivado,
já é o remorso, que é o princípio do inferno, o inferno da nossa consciência, da nossa mente. E para finalizar, vou trazer uma última mensagem. Eu usei bastante esse livro, Justiça Divina, né, do Espírito de Emmanuel, que se chama Diante do Tempo. E é tão interessante que eu só percebi ontem, né, que ela foi publicada em 15 de dezembro de 1961. E por coincidência, hoje é dia 15, então ela está fazendo aniversário, né? Contempla o mundo a que voltaste, através da reencarnação, para resgatar o passado e construir o futuro. O sol que brilha, nuvem que passa, vento que ondula, terra expectante, árvore erguida, fonte que corre, fruto que alimenta e flor que perfuma, utilizam a riqueza das horas para servir. Aproveita igualmente os minutos para fazeres o melhor. Perdestes nobres aspirações em desenganos esmagadores. No entanto, as esperanças, elas renascem no coração dilacerado, à maneira de rosas sobre ruínas. Perdestes créditos valiosos na insolvência passageira que te aflige o caminho. Todavia, o trabalho dar-te-á recursos multiplicados para conquistas novas. Perdestes ocasiões de prosperidade e alegria à vista da calúnia com que te ferem, mas no culto da tolerância removerás a maledicência, demandando níveis mais altos. Perdestes familiares queridos que te largasses à solidão, no entanto recuperá-los-á, tão logo consiga sazonar os frutos do entendimento na esfera da própria alma. Perdestes afetos sublimes na fronteira da morte, todavia reaverão todos eles um dia, quando te sentires de espírito liberado nos planos da grande luz. Perdeste os dons preciosos na enfermidade que te flagela, mas o próprio corpo físico é santuário que se refaz. Observa, contudo, o que fazes do tempo, e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento, equilíbrio em ti mesmo. Porque o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Eu quero desejar a todos, porque eu só vou voltar acho que ano que vem, né? Um Feliz Natal, com Jesus no coração, envolvendo assim profundamente o nosso espírito, né? Para nós nos tornarmos pessoas melhores, com mais clareza, com mais compreensão, com muita paz, né? Então agora eu convido a todos, né, a fecharem os olhos, né, e deixar que a espiritualidade trabalhe enquanto eu faço a última oração, aquela que Jesus nos ensinou. E esperamos vocês a semana que vem, tá bom? Segunda com o Evangelho e terça com a palestra.